Boa tarde, amigas e amigos, oração ação, mais uma reunião do nosso grupo de estudos. Fabuloso que a gente mantenha essa prática, mantenha essa disciplina, mantenha esse foco. Vocês já repararam a importância do foco para manter o equilíbrio? Faça essa experiência. Fique, por exemplo, de pé sob um pé apenas, levantando o outro. E veja como o equilíbrio depende de você fixar um ponto. Mantendo um foco, obtém-se o equilíbrio. E isso serve não apenas para o equilíbrio físico e para o foco do olho físico, mas serve para a vida, para a mente. Não é apenas o equilibrista da corda bamba que precisa manter o foco para manter o equilíbrio, não é apenas no físico que isso acontece. Ter essa disciplina, ter esse foco nos aspectos transcendentes da vida, como orientou Jesus, ao dizer que não devíamos colocar nosso tesouro onde a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões levam, mas colocar o nosso tesouro na eternidade. Ele falava de foco, ele falava de prioridade. E se nós estamos aqui é porque estamos mantendo o foco e a prioridade nos valores transcendentes, naquilo que realmente importa, no que permanece e não no que perece. Que assim seja, que continuemos com esse foco, com essa certeza, com essa noção clara de prioridade. Muito bom. Hoje aqui vamos falar sobre uma questão controversa das antigas escrituras. Ocorre que há uma proibição atribuída a Moisés no livro do Deuteronômio, uma proibição com relação à mediunidade, à psicofonia, à busca dos mortos. E pergunta-se para Emmanuel como ele vê essa questão da proibição. Vamos lá? Vamos estudar? Muito bom. Trata-se da questão 274, que é formulada nos seguintes termos: qual a intenção de Moisés? Vejam só. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando, aspas, que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. Como dá margem a reflexões essa citação, não é? Disse Moisés que orientou que não interrogassem os mortos para saber a verdade. Vejamos o que diz Emmanuel. Ele fala assim: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação, do Espiritismo, no caso. Da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens, na sua feição de consolador. Então, em primeiro lugar, Emmanuel adverte com relação à injustiça das largas discussões feitas a respeito desse trecho.
E continua dizendo assim: as expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava indagações do invisível, porquanto a troca, o intercâmbio, o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Analisem a nossa realidade. Tomemos um filme muito conhecido sobre mediunidade nos Estados Unidos, país em que a mediunidade é muitas vezes vista como profissão. O filme Ghost, talvez o mais popular sobre esse tema, em que a médium, que realmente exerce a mediunidade de forma remunerada, desenvolve essa ferramenta sem ter o controle da mediunidade, já que nenhum médium tem absoluto controle dos espíritos. Tanto que Chico Xavier, o maior médium que já teve no Brasil, dizia que o telefone sempre toca de lá para cá, para deixar bem claro que não há esse controle, esse domínio do médium a respeito da manifestação mediúnica. Ele domina quando ela acontece. O médium consciente tem domínio sobre a mediunidade quando ela acontece. Ele tem condições de limitar, controlar a mediunidade, mas controlar a manifestação. O espírito que ele vai escolher vir aqui, ele poderia escolher qualquer um. Isso não é assim. Vejamos então a continuidade das explicações de Emmanuel. Que as expressões sectárias devem considerar que a época de Moisés não comportava indagações do invisível, porquanto o intercâmbio com os desencarnados se faria com material humano excessivamente grosseiro e inferior. E no filme fica claro que, para manter a sua fonte de renda, a médium, quando não obtém a comunicação pretendida, finge. Simplesmente finge de modo a garantir o seu sustento. É uma deturpação comum, especialmente a mediunidade profissional, a mediunidade interesseira. Chico Xavier tinha a sabedoria de baixar as expectativas, de não proclamar um domínio sobre o processo mediúnico, que de verdade não existe, exatamente porque ele praticava uma mediunidade desinteressada. Jamais cobrou por qualquer serviço mediúnico, ao contrário, a renda obtida através da psicografia das centenas, mais de 500 livros atualmente resultam da psicografia de Chico Xavier. Toda a renda foi endereçada a projetos sociais, ao trabalho da divulgação do espiritismo, a centros espíritas, para exercerem melhor a assistência e a caridade que faziam. Nunca Chico Xavier reteve dinheiro da psicografia. O fato é que Chico morreu pobre, sem deixar herança,
exceto a casa que ele conquistou com o salário de funcionário público. Essa mediunidade desinteressada favorecia a verdade, a autenticidade. O que prova que mesmo nos tempos atuais, em que ocorrem tantas distorções, símbolo máximo no Brasil recente foi o João de Deus de Abadiânia, que cometeu inúmeros crimes sob o aval da sua mediunidade. Se hoje ainda tantas e tão graves distorções acontecem, imagine-se há 2000 anos atrás. Em meio a uma tarefa tão complexa como era a de Moisés, de transformar um conjunto de escravos num povo autônomo, cidadão, obediente voluntariamente a leis, constituinte de um novo país, como era o processo da conquista da terra prometida do povo de Israel. Ele precisava que aquele grupo se mantivesse coeso, unido, com foco, como dissemos aqui, sem distrações. E nesse contexto, seja pela primitividade do povo, seja pelo contexto complexo de formação de uma nova coletividade, de uma nova nação, numa trajetória feita no deserto, propiciadora da dispersão, precisava ele cercear as distrações, proibir especialmente o intercâmbio mediúnico, para que ele não fosse motivo de desavença, de conflitos, de dispersão, tudo que ele não precisava, tudo que ele não poderia fomentar na missão dele. Não parece lógico isso? Um pai que quer que seu filho vá bem nas provas de final de ano, permitirá que ele fique até 5 horas da manhã jogando, que ele fique nas redes sociais, que ele brinque o tempo todo, que ele vá para a praia? Não deve o pai fomentar o foco, estimular o foco? Moisés estabeleceu o mesmo através de uma proibição ao seu povo. Mas aquele contexto exigia esse tipo de proibição. E tanto essa proibição não é absoluta, não pode ser tomada de forma absoluta, que o próprio auge da missão de Moisés, no alto do Monte Sinai, recebendo a lei, os 10 mandamentos, precisa ser visto na sua realidade, que foi uma psicografia, foi um processo mediúnico que o próprio Moisés desenvolveu. Se fosse uma proibição absoluta, obviamente, ele não poderia ter feito isso. Não parece óbvio isso? Há inúmeras manifestações mediúnicas, de efeitos físicos inclusive, descritas na trajetória do povo
judeu até a terra prometida. A mediunidade física do surgimento do maná, o alimento que vinha dos céus, do leite que brotava das pedras, da nuvem que orientava a própria coletividade dos judeus no caminho. Inúmeros processos mediúnicos foram realizados e patrocinados por Moisés, tendo como ápice, o maior deles, como já dissemos, o recebimento dos 10 mandamentos, mostra que tratou-se de uma norma relativa, momentânea, necessária para aquele momento, e que só o fanatismo, só a radicalização, só a superficialidade, só a ignorância podem tomar como absolutos. Não é? Que fique claro, então, que a mediunidade vista nas suas diversas faces, ela é simplesmente inevitável. Todos nós, de alguma forma, não conseguimos passar uma semana sem um fenômeno de, pelo menos, de intuição. A grande maioria de nós vê vultos, vê sombras, até ouve vozes, tem visões, mas principalmente tem ideias que, como se diz no linguajar da atualidade, ideias que vêm do nada. Mas qualquer lógica, a mais rasa, diz que uma ideia não pode vir do nada, não pode vir de uma parede, não pode vir, que para um efeito inteligente exige uma causa inteligente, nem pode ser diferente. E que, portanto, quem recebe uma ideia, uma sugestão inteligente, só pode ter essa influência, origem numa causa inteligente, e a única causa, a única fonte capaz de gerar um efeito inteligente é da condição de ser humano para cima. Um animal, uma planta, um mineral, uma coisa, um objeto, não são capazes de emitir uma opinião lógica. Como essas ideias da intuição não vêm de nenhuma pessoa visível, de nenhuma pessoa tangível, trata-se, lógico, de um ser humano sem corpo. É precisamente o que são os espíritos. Espíritos são seres humanos, criaturas de Deus, sem corpo. Portanto, todo mundo que tem uma intuição, uma ideia que vem do nada, está tendo uma comunicação com seres incorpóreos, com espíritos. A começar pelo anjo de guarda, esse representante de Deus em nossas vidas, esse embaixador da luz, do alto, que se encarrega por nos orientar, sugerir, aconselhar, do berço ao túmulo, responsável por grande parte das boas ideias que assolam nossas mentes em qualquer período da vida. Superemos essa crença
essas falsas crenças que envolvem a mediunidade. Não é verdade que a mediunidade seja exclusividade de alguns. Não é verdade que a mediunidade seja uma coisa votada ao mal. Inúmeros são os exemplos, as crianças que viram Nossa Senhora em Fátima, as múltiplas visões dos profetas no Antigo Testamento, as vozes que vinham aos cristãos primitivos após o falecimento de Jesus. Inúmeras são as comunicações mediúnicas, luminosas, valorizadas, importantes, descritas e atestadas nas próprias Escrituras Sagradas. Não pode haver base nessa absolutização de uma norma de Moisés que atendia a um momento específico, norma a qual, diga-se de passagem, ele mesmo, Moisés, constituiu uma exceção. Analise, estude, veja o que qualquer pessoa com boa vontade verá, deixando de lado a má vontade do fanatismo, a cegueira dos guerreiros que usam a Bíblia como arma, puxando qualquer aspecto para atacar seus adversários, sem uso da lógica, sem uso do bom senso, sem uso da boa vontade. Analise você, minha amiga, meu amigo, estude, leia e veja aonde está a lógica. Muito bom. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco nesse momento de nosso estudo. Helenalva Oliveira. Ela saúda todos os amigos e pede vibrações para seu filho, para sua filha e para o seu esposo e para ela mesma. Que todos aqui reunidos, ao vivo ou na gravação, recebam pessoalmente as suas famílias, aqueles que estão em seus corações e em seus pensamentos. Assim como que essa luz aqui gerada, na nossa boa intenção, no auxílio dos amigos do alto, transborde de nossos corações, transborde do âmbito de nossas famílias, para os corações e para as famílias de todos os seres da Terra. Graças a Deus. Igor Galvão, saudando a importância do estudo, realmente usar a lógica é fundamental. Nada é isento de interpretação e a interpretação precisa ser lógica. Senão, seremos objeto de manipulações interesseiras. Enir Cajazeira, dando graças a Deus, Adelaide Dias, André Santos, Marco Aurélio Trindade, dando o seu boa noite, Marco Aurélio também sugerindo, falando da boa nova. Enir Cajazeira, Igor Galvão, dando o seu boa noite a todos, assim como André Salvatore. Enir também vibrando pela nossa amiga Mônica Silva, que ela também receba nossas melhores energias, nossas mais vigorosas vibrações de bem. Saudações então a todos os amigos, nosso estímulo para que compartilhem
dessa mensagem, se entenderem que ela possa servir a mais alguém. E fica o nosso convite para você, minha amiga, meu amigo, estar conosco para a continuidade dos nossos estudos amanhã às 18 horas. De segunda a sábado, oração-ação, aos domingos, 17h30. O nosso estudo Jesus e a Criança, a partir de uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Você é nosso convidado. Venha conosco. Vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos manter o foco naquilo que realmente é fundamental. Um grande abraço e até a próxima.